dar continuidade, então, nessa última etapa de demonstração dos avanços nesses projetos pequenininhos aqui que nós estamos trabalhando. O avanço de hoje vai ser o avanço físico sem step. Como é que você usa isso? Quando você não encontra não encontra uma situação em que te favoreça o avanço pela duração, nenhum avanço pela unit e também nenhum avanço com step. Eu já vi diversos projetos, talvez até a maioria utilize essa forma de avanço, por ela ser talvez a mais simples, tá? Mas isso vai depender de projeto a projeto, porque isso pode ocasionar uma situação como eu já vivi. Vou explicar já já. Deixa eu só dar avanço nessa atividade de início. Eu já mudei o data date, já passei para o dia 19, vocês já conhecem bem isso. Vou marcar aqui a data de início. Marquei a data de início, confirmo essa data de início, essa mesmo. Sempre você tem que confirmar a data de início. No caso, eu estou usando sempre a data prevista, poderia não ser. E vou marcar aqui essa atividade A. Então, vou dizer que o avanço dela é pelo físico. Quando eu marco pelo físico, aqui também eu já vou aproveitar e vou soltar logo a duração e vou colocar logo esse esforço aqui no spare time. O tipo de duração dessa forma. O avanço pelo físico, eu mexo diretamente no percentual da atividade. Qual o problema de você mexer no percentual? Não tem problema nenhum. Na primavera não tem problema nenhum. O que pode acontecer é na reunião de planejamento, quando você vai fazer o demonstrativo dos avanços das atividades, como já aconteceu comigo, o fiscal, você chega lá e diz que a atividade, primeiro eu vou marcar aqui que ela foi iniciada. Aí você fala que ela teve 20% de avanço. Ó, essa atividade teve 20% de avanço. Beleza. O fiscal pode perguntar, mas como é que você chegou a esse cálculo? Como é que você chegou a 20%? Um achômetro? Onde está a sua memória de cálculo? Então, esse é o problema de você colocar diretamente 20%. Você vai ter que defender esse número e você vai ter que ter alguma informação para poder passar por como é que você chegou a esses 20%, certo? Ou através de fotografias, ou a memória de cálculo. De alguma forma, por que é 20? Por que não é 40? Ok? Então, esse é que é o problema de você utilizar um cálculo direto ali. Tá? Você tem que... e o Primavera não vai te ajudar nesse ponto, porque você usou o cálculo pelo físico. O que eu recomendo é que, colocou pelo físico, vem aqui em Notebook e faça umas anotações. Você chega aqui, escolhe aqui um campo qualquer e faz a sua anotação. Como é que você chegou ao seu cálculo? Você pode fazer a sua memória de cálculo. Aqui você pode colocar fotografia. De repente é uma limpeza de um terreno. Você botou 20%. Põe lá uma fotografia antes e depois. Vai ter uma ideia. Olha, isso aqui eu calculei mais ou menos baseado essa imagem que eu estou vendo aqui, 20%. O cara pode até não contestar, pode até contestar, pode até não gostar, mas pelo menos você mostrou alguma coisa, né? Ou então você escreve alguma coisa, uma quantidade, alguma informação que você queira colocar para mostrar como é que você chegou a esses 20%. Se você já tiver tudo isso pronto no Primavera, quando ele perguntar para você, como é que você chegou a esse cálculo dos 20%? Aí você vai, eu coloquei errado, né? Coloquei aqui em Notebook. Tá certo. E aí você vai e mostra para ele, não, tá vendo? Aqui é minha memória de cálculo, eu cheguei a 20% baseado nessa informação, ou nessa fotografia, ou nessa planilha. Tá? É para isso que serve o Notebook. São informações, elas não podem ser informações assim muito complexas, muito grandes, fotografias muito grandes, não. É uma informação rápida, ali, ó, está à mão. Tá? Você abriu Primavera no Data Show lá e você está fazendo uma demonstração. Mostrou isso aqui para o fiscal? Acabou. Próximo passo, o cara não vai falar mais nada. Tá? Agora, se você for abrir suas anotações e mostrar, aí perde o ritmo, né? Então, esse é o problema do avanço pelo físico. Mas o físico é só isso. Você chegou aqui, colocou 20%. Agora, repara que o recurso não mandou nada. Então, você também tem que marcar 20% aqui nos recursos. Pode ir direto aqui, ó, 20%. Pronto. Ele já calculou aqui e observa, sempre observando esse último campo aqui, ó, 8 horas por dia está igual ao previsto. Então, está tudo certo. Ele retirou um dia do remaining. Tá?
faz todas as atividades, só depois que chegar na última atividade e que você vem aqui no schedule e faz o cálculo dele. Correto? Então está lá, previsto para terminar no dia 22. Reparou que as 4 formas, basicamente, elas deram, a informação foi a mesma. Tudo vai depender do como que você quer levar o seu projeto, né? O que é mais importante no seu projeto, se é a duração, né? Se é o custo do projeto é importante também. O custo está relacionado ao recurso, então está relacionado à Unity, certo? Então você tem que analisar. E outra coisa, não precisa ter, se você tiver, num projeto, tiver, sei lá, 1000 atividades, não tem que ser todas iguais, com os mesmos tipos. Cada uma pode ser diferente da outra. Eu não recomendo isso, porque isso pode fazer uma confusão danada. Você pode acabar esquecendo de dar avanço pela duração, misturou com a atividade que é a Unity, e aí você pode se perder, certo? Porque no nosso dia a dia é muito corrido, você tem que fazer isso com muita velocidade. E aqui é um projeto pequeno, com 3 atividades só, né? E com um recurso só, mas uma quantidade grande, tá? Você tem que fazer isso muito rápido, você tem que ter agilidade. Por quê? Porque senão você vai levar o dia inteiro para fazer um trabalho e acabou que perde o ritmo, né? Então tem que ser rápido. Então eu recomendo que, se for usar pela duração, põe tudo duração. Se for usar pela Unity, põe tudo Unity, tá? Só tomar cuidado com a equação do planejamento para não deixar ele, às vezes ele joga a atividade muito para frente, tá? Às vezes ele joga a atividade muito para frente e estraga. Se você não vê isso aí, seu projeto pode andar aí 2 meses para frente e você não perceber, porque você não viu que a configuração estava errada, ok? Nós vamos ter mais aulas sobre avanço, vou complicar um pouco mais, agora eu vou abrir um projeto grande e vou falar de novo sobre esses avanços, certo? Eu mostrei nessas atividades, nesses projetos menores, para que você possa acompanhar de uma forma bem simplificada como funciona cada tipo de avanço, certo? Mas tem outros detalhes aí que eu vou precisar mostrar para vocês num projeto maior. Até a próxima aula.